estamos recebendo com muita satisfação nos estúdios da TV Prevê os deputados Herculano Passos, que é deputado federal pelo PSD, falei errado, estou corrigindo agora, PSD, e a deputada Rita Passos, da Assembleia Legislativa Paulista. Ambos nos honram mais uma vez com as suas visitas aos estúdios da TV Prevê, o qual muito nós nos orgulhamos. Sejam bem-vindos mais uma vez aos estúdios da TV Prevê. Deputada, satisfação em tê-la aqui, para que a deputada possa falar um pouquinho da sua vida parlamentar, da sua atividade. A deputada está no seu terceiro mandato, é isso? Terceiro mandato. Bom, primeiramente... Seja bem-vinda. Uma boa tarde, né, Samuel? É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Eu acho que é a terceira vez que eu venho para cá, né? E você é sempre muito simpático. Obrigado. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser bem agradável. E é muito gostoso estar aqui nessa região. Bom, e o deputado Herculano, que é deputado na primeira legislatura, mas ele já foi deputado estadual, foi prefeito de Não, estadual não em foi. Duas oportunidades. Eu fui vereador, prefeito 2 vezes e agora deputado federal. Então, seja bem-vindo, tem uma carreira das mais brilhantes e aí voltando a Bauru e para rever os amigos. Nós vamos falar sobre a visita deles a esta região, a essas lideranças aqui do Centro-Oeste Paulista. Deputado, como é que tá nessa constante atividade política sem intervalo, né, deputado? É isso? Com certeza. Lá no Congresso Nacional a atividade é muito dinâmica, né? Uhum. E hoje nós estamos trabalhando muito com tudo que foi feito, né? Uma legislatura difícil, que votamos o impeachment de um presidente, né, da presidente Dilma, que mudou o presidente no meio do caminho, e o presidente Michel Temer com todas as reformas que ele quer fazer, e nós estamos apoiando para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro, né? Votamos a terceirização, o limite de gastos dos governos, agora estamos discutindo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e depois terão outras pautas, a reforma política, a reforma tributária, ou seja, são temas importantes que ficou muito tempo esquecido e que agora tem que ser aprovados e reformados, né? Essas matérias que vão impactar muito na vida da população e são importantes para que o país desenvolva, cresça e cada vez melhore mais. Nós estamos lá com essa missão. Hoje, como deputado federal, eu ocupo a presidência da Comissão de Turismo, até a semana que vem, porque vai mudar as comissões, e também coordeno a bancada paulista, que é a maior bancada do Congresso Nacional, de 70 deputados. Nós temos uma pauta extensa dentro dessa coordenadoria, e também presido o grupo parlamentar Brasil-China. Nós estivemos na China no mês de janeiro, conhecendo todos os programas, projetos, e também esse intercâmbio e essa cooperação entre Brasil e China, que eu entendo que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. A gente está visitando a região, até porque encaminhamos emendas para vamos falar sobre isso. Várias cidades. Vamos falar sobre isso, você vai falar com detalhes. Tá legal. Você e a deputada. Deputada, aqui chegou a notícia que a senhora ia deixar de ser deputada porque a senhora seria eleita prefeita de Itu. De repente houve uma reviravolta em muitas candidaturas do Estado, do país inteiro, muitas mudanças, e a senhora acabou não sendo... O que teria acontecido? Faltou o trabalho do Herculano na sua candidatura ou não? Eu acho que a surpresa que vocês tiveram também foi a nossa, né? Obviamente, a gente fazíamos as pesquisas, eu sempre estava em primeiro lugar, né? E... na semana fizemos também, continuava em primeiro lugar. A sensação também da população, que é de ganhar a eleição, mesmo na semana da eleição, mas, surpreendentemente, o 4º lugar ganhou. Então foi uma surpresa para vocês e para nós também. Houve um sentimento, acho que, de mudança. Vamos colocar a gente, não sei, que de repente
vamos alterar o quadro político. Sei lá, o que aconteceu foi... E eu acho que tudo isso é reflexo do desgaste da classe política. E a senhora vem de 2 mandatos, está no 3º. Mas sempre fez muito pela cidade, eu acho que teria uma imagem boa. Até mas só sei o lá o fato, que aconteceu, né? Mudança pela mudança. Mudança pela mudança. Mudança pela mudança, não foi isso, deputado? Daqui a pouco muda de novo. Daqui a pouco muda de novo. Isso é cíclico. Exatamente. É cíclico. Tá certo. É isso aí. O povo é que é soberano, a democracia, isso faz parte. Tá certo. Mas eu queria, deputado, saber, e a da deputada também pergunto a ambos, claro que toda uma carreira política que vocês tiveram, que vocês têm, em prol de uma coletividade, de um trabalho muito sério, muito voltado para os interesses da coletividade. Quais foram as passagens que mais marcaram na sua vida política, Herculano? Foi como prefeito, agora como deputado? Como é que você hoje, neste retrospecto que você faz, nesse feedback da sua vida política, você entende que foi importantíssima a sua ação? Eu entendo que como prefeito você tem a possibilidade de realizar, né? Ocupar um cargo executivo é gratificante porque você consegue trabalhar. Eu fiquei 8 anos como prefeito, fui reeleito com 85% dos votos, foi marcante, assim, essa aprovação do primeiro mandato então para o segundo. Então não foi culpa sua que ela não foi eleita, não. E terminou o segundo mandato também com aprovação de 85%. Muito bem avaliado. Conseguimos apoiar um candidato, né, que fazia parte da nossa administração, foi eleito também. Então eu acho que, como você falou, é cíclico, o desgaste natural das gestões, né? Mas eu diria que a realização de ser prefeito, a Rita ajudou muito o nosso governo, levando uma FATEC, um AME, duplicação de estradas, um trabalho muito forte na cidade, na região, isso ajudou muito. E eu, como deputado, tenho feito um trabalho que é a nível de Brasil, né? Que eu entendo que marca muito quando você propõe alguma lei em benefício à sociedade, aos animais, enfim, isso tudo colabora para que a gente possa ser gratificado por estar no mandato, né? Porque o nosso compromisso é com a população. E quando a gente, por exemplo, implanta uma vacinação do HPV, que vai salvar muitas vidas, vacinação contra o HPV, né? Que é para que você previna a doença, não deixe de acontecer a doença, o câncer do colo de útero na mulher. Começou em Itu, um projeto pioneiro, que nós levamos para o Ministério da Saúde, o governo federal, ele copiou o nosso projeto e ampliou para o Brasil todo. Então nós salvamos muitas vidas que poderiam morrer com câncer e que foi evitado através de vacinação, né? Foi um projeto importante. E como deputado eu fui lá e fiz um requerimento para vacinar os homens também, que eles que transmitem para as mulheres o câncer. Então foi aprovado pelo governo federal e hoje estão vacinando os meninos. Então com esse trabalho a gente está evitando a doença e salvando vidas. Legal. Então isso já é gratificante para a gente como político, eu diria isso. E a deputada, o que é que registra nesse seu feedback como voltado para a vida pública? Olha, são muitos, né? Muitos projetos de lei que viraram leis, alguns ainda esperando ser regulamentado, mas eu creio que o projeto do Centro-Dia do Idoso, porque eu estou no meu 3º mandato de deputada estadual, fui presidente do Fundo Social lá no comecinho, quando o Herculano foi prefeito, e nós desenvolvemos um projeto para o idoso, semi-dependentes, e quando eu fui secretária de Estado na gestão do governo Serra, né, do Estado, implantei também no governo Serra esse projeto que é o Centro-Dia do Idoso. E hoje aqui na região nós temos em Bauru, Agudos, Marília, Assis, Ibitinga. Então tem muitas cidades que têm esse programa que é para ajudar o idoso semidependente. Não é o idoso da terceira idade que vai em bailes, em festas, excursões, mas é aquele idoso que precisa de cuidados especiais, que muitas vezes eles ficam sozinhos em casa enquanto a sua família sai para trabalhar
E ele corre risco de cair na casa, de se queimar no fogão, de tomar remédios errados, entra em depressão. Porque, então, esse idoso precisa de cuidados especiais. E nós criamos um projeto para eles. Não é da área da saúde, mas é uma área de prevenção também. Tanto eu como Herculano, nós gostamos de trabalhar no preventivo. Não deixar que as pessoas fiquem doentes, não deixar que, no caso do centro de idoso, o idoso caia na sua casa ou entre em depressão. Então, se você puder trabalhar para isso, é muito mais barato do que você, no preventivo, do que o curativo. E cuidar do idoso, Samuel, nós temos que cuidar, né? Muitas vezes as pessoas acabam colocando o idoso, dá trabalho também, para quê? Vamos cuidar de criança. Lógico que tem que cuidar de criança, mas tem que cuidar de idoso também. Mas vamos deixar ele aqui na prateleira, daqui a pouco vence. Não, tem que cuidar, tem que cuidar. E foi um trabalho muito bom que nós desenvolvemos, deu certo, e quando fui secretária de Estado, nós implantamos no Estado, e muitas cidades com esse projeto beneficiam esse idoso. Então eu vejo a qualidade de vida que eles têm, a alegria de viver. Então isso para mim é uma marca muito forte, saber que você, enquanto política, você consegue transformar a vida das pessoas para melhor. É uma ação que você teve, então faz bem para a gente saber que você foi útil. Ô, deputado, o que é que traz o casal aqui para a região nesta sexta-feira? Nós estamos visitando a região, daqui a pouco nós estaremos... Eu falei casal, para quem não sabe, são maridos e mulheres. Tem quantos filhos, ô deputado? Duas moças. Duas moças, uma é casada, tem 2 filhinhos gêmeos, né? Já é a vovó, então. Vovó, Que gostoso ser vovó, né? Muito, é maravilhoso. Então, nós viemos visitar as cidades para ver a necessidade de cada uma da região, onde nós já tivemos uma atuação política. Nós iremos daqui a pouco visitar o prefeito, né? Que é do partido deles, hein? Gazeta do PSD. Eu convidei o Gazeta para vir para o PSD, ele veio, se elegeu, e agora nós vamos deixar o nosso gabinete à disposição com todos os programas de governo que estejam em andamento para a gente dar sequência e tocar para frente, porque nós queremos ajudar a cidade, né? Bauru é uma cidade importante, que representa todo o centro do estado de São Paulo e que é uma região que a gente tem um carinho muito grande. E o prefeito Gazeta vai ter todo o nosso apoio, tanto na Assembleia Legislativa com a Rita, como na Câmara dos Deputados comigo. Então nós vamos declarar esse apoio, que ele já sabe, mas a gente vai fazer uma visita até para conhecer os programas da cidade, os projetos, para que a gente possa colaborar para desenvolver e fazer andar. E também visitamos, nós estivemos em Agudos, vamos estar em Chaporã mais tarde, em Garça. Amanhã também tem uma agenda cheia e estamos noticiando as emendas que nós trouxemos para a cidade, né? Eu trouxe 4 milhões de emendas agora, esse período, né, do ano de 2016 e 2017, que a gente está noticiando, que são emendas, a maioria para a saúde e uma parte delas para infraestrutura, em vários municípios, né? Guarantã, Chaporã, Barra Bonita, Ibitinga, Lençóis Paulista, Agudos, toda a região nós destinamos recursos, né? Para Bauru, enfim, nós estamos fazendo o nosso trabalho de prestação de contas e também conhecendo as necessidades de cada município, para que a gente possa atuar como parlamentar lá no Congresso Nacional para desenvolver projetos e tocar para frente, para que a cidade ganhe com isso e, consequentemente, a população tenha o benefício, né, da gestão dos prefeitos nos municípios e também minha, como deputado, poder ajudar, que a minha missão, a minha obrigação é fazer esse trabalho, até porque represento a região lá em Brasília. O deputado Herculano falou na esfera federal. Ô, Rita, eu sei que a deputada estadual também é muito requisitada aqui pela região. Sim. E tem sempre contemplado, na medida do possível, com emendas, com apoio aos municípios que a procuram aqui dessa região. É verdade, temos um trabalho aqui na região, tanto Agudos, Garça, Lençóis Paulista, Iguaraçu do Tietê, Barra Bonita, Álvaro de Carvalho, enfim, todas as cidades, nós
nós temos atuação aqui. O recurso que nós temos do governo do estado é menor, né? Nós não temos, a nossa emenda também não é impositiva, mas a gente tem trabalhado para poder ajudar com as emendas, ainda que não sejam impositivas, a gente trabalha muito para que realmente elas aconteçam, e também os programas de governo do estado de São Paulo. Então, todas as secretarias também têm os seus projetos, seus programas, e a gente sempre está aberto para poder ver se há interesse do município, e sendo de interesse, nós vamos lá, marco o secretário, vamos juntos, né? E a gente leva os pleitos para que as cidades sejam beneficiadas. No caso, como eu passei agora há pouco, o caso do Centro Dia do Idoso, né? Que nós pudemos beneficiar tantas cidades aqui da região. Então, são programas do governo do estado que beneficiam a população. Aliás, você falou em Agudos. Agudos, além de ter tido já um prédio construído, está construindo um segundo, bem próximo do outro lá, que também terá uma atividade específica voltada para o idoso. A cidade está bem arrumada lá, eu estou vendo lá o prefeito, estivemos com o prefeito hoje, vice-prefeito, os vereadores todos, e eles trabalham bastante com essa área social, e é muito importante, porque as pessoas que mais precisam do poder público, né, precisam da nossa atenção. Então, é na área social, é na área do cuidado com o idoso, do cuidado com a criança, são as entidades sociais, enfim. Fazem um trabalho muito bonito lá. E lá nós temos a nossa querida Tata, que você conhece, a nossa vereadora lá em Agudos, que sempre está lá no meu gabinete também pleiteando coisa para a cidade. É uma batalhadora aquela mulher lá, né? A Tata ficou 4 anos, porque ela teve um problema de filiação partidária. Deu duplicidade lá. E acabou não sendo vereadora na última. Nessa ela concorreu, foi uma eleição difícil. Ela já esteve até aqui. Mas eu posso até afiançar a senhora deputada. Não tem uma vez que ela não vem aqui, ou que ela não me encontra, que ela não cita a deputada. Eu tenho a impressão que é uma das suas principais fiéis escudeiras no estado, viu? Olha, eu acredito sim. Ela é muito querida, aliás, mesmo porque ela foi vereadora, né, de 2000 ela ficou 4 anos sem 4 anos, depois o anterior agora ela não foi candidata, né? E agora ela conseguiu ser e foi eleita novamente. E mesmo naquele período que ela não estava como vereadora, ela trabalhou. Passou muitas dificuldades também, houve também, separou do marido, tudo isso aí abala a pessoa também, né? Mas ela sempre com um sorriso ali, com fé em Deus, e ela é uma guerreira. É verdade. Tem um filho que estuda medicina, né? Com aquele jeitinho dela, trabalhando. Aqui com ela, um outro é piloto, né? De avião. Então é uma lutadora que com o jeitinho dela, ela consegue proporcionar isso para a família. É uma guerreira, né? É verdade, eu gosto da Tata. Um grande beijo a você, Tata. Bom, o deputado, para quem não sabe, o deputado, ele é cunhado do ex-governador Fleury. E tem como um dos seus colaboradores o Zupo, que é meu amigo pessoal há muitos e muitos. Onde é que anda esses dois? O teu cunhado, e que não veio mais à TV Prevê, deve ter abandonado a vida pública de candidaturas, por isso que ele não deve estar viajando mais. E o Zupo, que também acho que não quer mais saber. O Fleury, meu cunhado, ele não está mais não é mais candidato a nenhum cargo, mas é uma pessoa que gosta de política, participa da política, faz parte da executiva estadual e nacional do PMDB e é um grande conselheiro, né? Uma pessoa que tem experiência de vida, tanto no poder legislativo, como promotor, como presidente da Associação dos Promotores, como um promotor atuante. Depois também ocupou um cargo de secretário de Estado na área da segurança e governador do Estado de São Paulo, né? Então ele ocupou o cargo executivo, o judiciário e o legislativo, porque ele foi 2 mandatos de deputado federal, né? Então ele tem uma grande experiência de todas as áreas, né? Então é um grande conselheiro. Então eu tenho um grande respeito e amizade por ele. Em relação ao Zupo, o Zupo foi deputado federal, deputado estadual, meu amigo pessoal, foi secretário na cidade de Osasco, né? Presidente do PDT no estado de São Paulo,
e sempre nos acompanhou. Foi chefe de gabinete da Rita, foi meu chefe de gabinete quando eu era prefeito em Itu, e quando eu assumi a presidência da APRECESP, que é a Associação das Instâncias do Estado de São Paulo, quem que eu levei para lá para tocar a associação? Foi o Zupo. E aí eu fiquei 3 mandatos presidente, né, porque o Zupo sabe fazer política também, e a gente fez um grande trabalho e fomos reeleitos, né? E aí eu deixei de ser prefeito, surgiram outros presidentes e ninguém mais quis tirar o Zupo, que é um cargo de escolha de presidente. Então já está no 4º, 5º presidente da APRECESP e o Zupo continua lá, porque ele faz um excelente trabalho, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito, meu amigo pessoal, Fernando Zupo. Bom, quais são os prefeitos aqui que são ligados a vocês e as lideranças da região que se elegeram? O Ademar foi prefeito de Álvaro de Carvalho e coordena a região aqui com a gente, né? Ele é filho do Juninho, Julinho, que o Julinho foi prefeito em Garça, prefeito em Álvaro de Carvalho, 6 vezes, Garça, Álvaro de Carvalho, Júlio de Mesquita, foi deputado. Então, meu amigo, saudoso Julinho. E ele era amigo nosso, meu, da Rita, né? E o Ademar sempre foi muito chegado a gente e tal. Então ele trabalha aqui na região e faz essa coordenação. E nós temos um relacionamento bom. O Gazeta, nós convidamos para vir para o PSD, ele veio na época, ele saiu candidato aqui em Bauru. E todas as cidades aqui nós temos lideranças em cada cidade que a gente traz, através deles, os recursos para os municípios, né? Então a gente está trabalhando, mas nós temos emendas parlamentares aqui em Borborema, Álvaro de Carvalho, Guarantã, Garça, Chaporã, Igaraçu do Tietê, Lençóis, Barra Bonita, Ibitinga, ou seja, eu estou encaminhando recurso para a região, né? As emendas nossas, eu encaminho emenda no valor no mínimo de R$250 mil por município, e tem algumas que já 2 anos consecutivos, já mandamos 500 Ajuda mil. Muito, hein? Ajuda, cidades pequenas. Eles precisam muito dessas então, emendas. A gente está visitando as cidades, explicando, vendo a necessidade. Uns precisam mais na área da saúde, outros na infraestrutura. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Como é que vocês estão vendo o desfecho agora? Espero que acabe uma hora, e vocês acreditam também, essa situação da Lava Jato que atingiu aí, e deve ter algum desdobramento. Você espera ainda? Ou? Eu espero que puna todo mundo que está envolvido nesse escândalo, nessa corrupção, uma barbaridade que aconteceu no Brasil, e precisa ser esclarecido, né? E precisa ser punido quem realmente é culpado, e para isso que a justiça existe, né? Então a gente fica muito preocupado, até porque isso daí abrangeu grande parte de políticos, né, empresários e pessoas. Abala a questão política, porque muitas vezes uma parcela acontece essas coisas desagradáveis assim, e as pessoas acabam generalizando a política. Então a gente fica chateado com isso também, né? A política não é boa. A política boa é boa, né? Mas, como o Herculano falou, é importante que as pessoas sejam, de fato, punidas para poder colocar um basta nisso e começar de novo. Vamos, olha, né? O pessoal tem que mudar isso, né? Esse noticiário aí, todo dia bombardeado. Que eu já nem aguento mais escutar aqui. O povo já não aguenta de canal, porque faz mal a gente ouvir tanta coisa aqui. Dia, né? Todo dia é depoimento, não sei o quê. E é essa avalanche de notícias desagradáveis. Até porque nós precisamos começar a trabalhar e esse país andar, a recuperação econômica, não podemos ficar com tanto desemprego. Na região de vocês, lá em Itu, tem muito desemprego também? Acho que é geral, né? Geral, né? E a crise precisa acabar, não, deputado? Precisa acabar. Precisa. Não mas tem jeito. Eu acredito. Tem uma luz aí para que ela... o desemprego que é difícil. Terrível. 13 milhões de desempregados no Brasil, coisa. Isso daí é muita coisa. A gente fica muito preocupado com isso e quer reverter essa situação. Eu, lá em Brasília, atuo muito na área do turismo, que é um fator de desenvolvimento econômico e de geração de emprego, e que não polui, que é importante. Nós precisamos trabalhar forte, né, nos bens de serviço. Até porque hoje
a agricultura é muito mecanizada, a grande maioria da agricultura, principalmente a agricultura extensiva. Então, utiliza pouca mão de obra. E também, em relação às indústrias, às empresas, hoje grande parte está meio automatizada, robotizada. Isso também, mesmo que a economia volte à normalidade, não vai ser empregado tanta gente. O que emprega são os bens de serviços, né? O turismo, o comércio, as atividades de serviços como um todo, que gera mais emprego nesse país e que precisa de apoio. Lá em Brasília eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e também da Frente Parlamentar de Bens de Serviços e Comércio, que é uma atividade que gera emprego e oportunidade, principalmente para as pessoas, as pequenas empresas, que são as maiores geradoras de emprego. Só que as pessoas estão com medo de investir, de empregar. Por quê? Porque quando você emprega as pessoas, essa lei trabalhista que persegue o empregador é perseguido nesse país. E a gente tem que reverter essa situação, né? Porque num país que tem mais ações trabalhistas, 40 vezes mais que o segundo colocado no mundo, tem alguma coisa errada. O Rafael do Flamboyant diz que gostaria de falar aos deputados que nós que trabalhamos como vigilantes patrimoniais temos o porte de armas somente no serviço e atualmente estamos fazendo a segurança que o sistema público não faz. Queremos o porte de arma pessoal, pois cuidamos da vida de todos menos da nossa, que ficamos expostos. Parece que quem está aqui para falar sobre isso era o teu cunhado. Ele veio defender essa história. Fleury foi secretário de Segurança Pública e ele é favorável, inclusive ele foi o que defendeu realmente, foi contra o desarmamento, né? Ele veio aqui defender sobre o seu posicionamento na época sobre isso. Então, e eu também sou favorável às pessoas que trabalham com segurança ter o porte, até porque ele fica desarmado e ele faz o trabalho de segurança. Né? Então eu sou completamente favorável ao porte. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele faz uma pergunta diferente aqui. Ele diz por que as duas tribunas, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal, deve acompanhar bem a programação dessas duas casas pela televisão, são na maioria ocupadas pelos partidos de oposição. Verdade isso? Vocês sentem isso? Não, lá na Câmara dos Deputados, a maioria é situação. É da base do governo. Da base do governo. Hoje a oposição ao governo são alguns partidos, como o PT, PCdoB, PSOL, são poucos partidos, o PDT. Agora a grande maioria é da base. Né? E nem sempre os partidos votam fechado. Né? Às vezes tem um ou outro parlamentar que também vota diferente ou da oposição ou da própria base. Né? E também a mesma coisa na questão do âmbito estadual. A maioria é da base também. Da base também. Nos municípios que pode ser que seja aliás, o PSD no governo federal está na base do Temer. Tá. E o PSDB aqui em São Paulo está na base do Alckmin. Não participamos do governo, né? Não temos nenhuma secretaria de Estado, mas a gente é da base. Perfeito. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele faz a seguinte colocação: peço ao deputado que o senhor ajude a nós, bauruenses, para resolver o problema dos imóveis abandonados do governo federal aqui na cidade. O prefeito Gazeta poderá usar esses imóveis para o bem da população. Com certeza. Tem a impressão que já fez até um levantamento de quantos imóveis estão fechados, estão aí parados do governo federal e poderia ser aproveitado para... E, aliás, não é só do governo estadual, não, do governo federal. Nós temos também prédio do governo estadual que poderia ser... Aproveite aí a deputada que tem aí, já que se levantou essa questão, está sugerido ao Gazeta que use especificamente os dois deputados nesta área, peça aos deputados para ajudá-los nesta área. Com certeza. Se tiver algum imóvel que seja do governo do estado e que seja interessante para o município, ou que o município já está utilizando, mas ainda não é de sua propriedade, nós podemos
pedir, pleitear para ser feita a transferência, né, ser doado para o município, e mesmo aquele que não... recentemente aconteceu aqui, fechou-se uma oficina cultural e tinha um prédio bastante grande e foi transferido para o judiciário para que audiências de custódia e uma vara pública pudesse lá ser instalada num prédio grande, até que não chegue a tão sonhada cidade judiciária que Bauru está pleiteando, mas está difícil nesse momento. Difícil. Herculano, claro que nós já estamos aí muito próximo de uma nova eleição. O seu partido deverá aí ter candidaturas? O que é que você sabe? Você faz parte da executiva do seu partido? Faço parte da executiva. O partido tem pretensão de lançar candidatura ao governo e ao Senado. E chapa completa de deputados federais e estaduais. Essa é a nossa pretensão. Nós estamos dialogando com outros partidos também, porque com a reforma política a gente entende que tem que ter um grande diálogo entre os partidos para que a gente aprove primeiro a reforma política até outubro, que tem que ser um ano antes da eleição. Eu faço parte da comissão da reforma política, entendo que nós estamos vivendo num país onde o sistema político está totalmente errado, com essa quantidade de partidos. Tem que diminuir a quantidade de partidos, na minha opinião. Tem que ter essa reforma provavelmente poderá aprovar o que foi aprovado no Senado, que é o fim das coligações e a cláusula de barreira. Com isso vai inibir a formação de novos partidos e diminuir também os partidos que não atingir a cláusula de barreira, porque não vai ter o fundo partidário e nem o tempo de televisão. E para isso nós temos que ter esse consenso de diálogo entre os partidos. Agora, partidariamente, o PSD tem pretensão de lançar candidato a governo, ao Senado. Kassab é uma opção, né? Kassab é um grande líder do partido, né? Possivelmente, se a gente aprovar e evoluir esse debate dentro do partido, é o candidato mais favorito a sair candidato ao governo. O Kassab é ministro, tem uma experiência grande, foi prefeito de São Paulo e tem uma história e tem capacidade para ser governador de São Paulo. Então a gente entende que é um nome forte. Mas ainda está tudo em discussão, não tem nada resolvido. Tem outros partidos que Até porque no ano passado, viu, Herculano e Rita, o Serra veio aqui e a assessoria dele falou, olha, pode perguntar que ele vai ser candidato a governador. Agora eu já sinto que outros rumos estão ventando na base do próprio partido em função do surgimento do João Dória. De repente pode mudar este panorama, esta situação. O seu colega deputado Petubia já lançou outro dia, nessa semana aqui, durante a sua fala na Assembleia, o Alckmin como candidato a presidente, enfim. Os buchichos já estão rodando, não é? Na Assembleia também, não é? O Alckmin como candidato a presidente já está mais claro, né? Ele já se mostrou esse desejo que ele tem. Com relação ao governo do Estado, realmente ainda fica aquela situação, né, que a gente acha daqui a pouco destaca um outro, então está ainda meio, né? Dizia Ulisses Guimarães, na política a situação parece que com uma nuvem, uma hora está aqui, outra ali, outra ali. Mas que o PSDB vai lançar um candidato, não tenha dúvida, e vai ser da sigla dele, né, do PSDB, com certeza. E de repente... Pode ser. Pode até fazer uma composição, né? Também. Uma aliança, tudo é possível em política. Tudo é possível, né, Rita? Tudo é possível. Já viu tudo nisso aí? Não, já vimos muita coisa. Presidente ser afastado com a presidenta Dilma. Quem esperava que o Michel Temer ia ser o presidente? Assumir, né? Na época, o Itamar Franco também foi presidente com o afastamento do Collor. Né? Então, a política é muito dinâmica, muita coisa acontece sem esperar. Então, é muito cedo ainda para a gente prever as candidaturas, né? Bom, mas uma coisa podemos esperar, a região pode esperar. A dupla aqui continua na política, continua possivelmente candidatos à reeleição na próxima eleição. Vai ser o ano que vem. Exatamente. Nós já estamos aí a um tirinho.
E a tendência é essa, com certeza. Como diz todo político que vem aqui, fala assim, a política é muito dinâmica, muito rápida. Então, os 4 anos que eu fui alguma coisa já passaram. Já passou. Eu tenho que pensar daqui para frente. Daqui para frente, já começa de novo, né? E vocês já estão com essa ideia, não é? Sim. É isso que movem... Quem gosta de política, é difícil sair da política, né? Quem gosta de política, de fazer política, ser político não é fácil, né? A pessoa às vezes fala, eu vou entrar na política, já no primeiro mandato já desiste, já vai embora para casa. Por quê? Porque não tem essa proximidade, não tem o dom. Eu acho que é um ministério, a política é um ministério, você tem que gostar, e quem gosta... sempre a tendência é ficar, com certeza. E o Herculano... provavelmente... Foi bem lá em Brasília, parece que tá aí. Fez uma atuação parlamentar convincente e postulará com certeza os votos dos eleitores e daqueles que apreciaram o seu trabalho, não é, Herculano? Exatamente. Vamos nos submeter a um teste, né, uma reeleição. Esse é o caminho mais natural, né? Como a gente fala... Mais para frente a gente pode ter certeza das coisas, mas o caminho mais natural é a reeleição. Esperamos revê-los aqui na nossa bancada, mais uma vez, futuramente. E sempre que passarem por aqui, serão sempre bem-vindos aos nossos estúdios. A TV Prevê é uma televisão democrática, aberta e que sempre oferece esse espaço para os amigos desta região. E vocês são amigos desta região, por isso estão aqui sendo entrevistados nesta oportunidade na nossa programação jornalística. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Samuel Ferro. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, a todos os telespectadores da TV. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, deputada. E eu também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero que a próxima seja logo também, né, novamente. É uma alegria estar aqui no seu programa e falando com tantas pessoas, né, que estão nos vendo nesse momento. E quero deixar registrado aqui o nosso carinho, a nossa atenção por essa região. Nós somos deputados do Estado. Não dá para estar em todos os lugares, mas a gente elege lugares que estão no nosso coração. E essa região está no nosso coração, nós gostamos muito das pessoas aqui, temos muitos amigos, cada vez que a gente vem aqui a gente faz mais amizades, então é uma alegria estar aqui e especialmente no seu programa. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu trabalho, parabéns. Muito obrigado, deputada. Nós estamos encerrando mais um Enfoque Regional hoje, registrando com muito prazer, com muita honra, a presença dos deputados Herculano Passos, do PSD, deputado federal, e da deputada Rita Passos, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. Aos que nos acompanharam, renovamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos do nosso telejornal, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. A todos, um excelente final de semana e até segunda.